Agora nós vamos conversar com aquela pessoa que arruma a nossa vida, a vida dos nossos bebês. Hoje a gente vai conversar com a Flávia, que é personal organizer e baby organizer. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Ai, que profissão que eu amo, porque faz toda a diferença na vida de todas as famílias. Mas antes de entender um pouco sobre a tua profissão, eu quero saber como que você chegou nessa profissão. Quando eu tive o meu menino, que agora já tem 5 anos, eu percebi a necessidade de ter uma pessoa para auxiliar esse início da maternidade. E eu sempre gostei de organizar, eu sempre gostei da parte prática da organização, mas eu também vi a necessidade de ter alguém para ajudar aquela família que está começando, né, que está precisando ali de uma ajuda com os primeiros, né, movimentos ali do enxoval, né, e da chegada do bebê, que é um momento muito legal, muito esperado. É verdade. E aí é muito legal, é muito maravilhoso. E aí tem alguns detalhes que acabam deixando cansativo, estressante. Sim. E é justamente, para muitas famílias, a questão de organizar. Sim. Organizar o enxoval, organizar a malinha, organizar a cômoda, o que eu preciso comprar, como que vai ser esse enxoval. E daí as pessoas acabam se estressando com um momento que deveria ser gostoso, né? Sem dúvida. E é para ser gostoso, é para ser prazeroso, é para ser planejado. E quando eu tive essa vontade de estudar, e eu fui estudar, me especializei, eu vi quão bacana é para a família que está recebendo esse apoio e o quão bom também é para quando o bebê chega e você ter aquele respiro de tranquilidade e saber que está tudo caminhando, né, da forma que você planejou. Verdade. Né? E fala para mim então assim, o que é uma personal organizer? A personal organizer, ela te auxilia com o seu dia a dia. Ela vai facilitar a sua rotina, ela vai trazer melhorias para a sua rotina, ela vai te auxiliar com demandas que você necessita que estejam ali te atrapalhando no seu dia a dia. Ela vai fazer com que a sua rotina, a sua dinâmica na sua casa, em específico, né, no meu trabalho, que é a casa, seja mais leve, mais tranquila e seja personalizada para a sua realidade. Nós sabemos que as pessoas hoje em dia trabalham muito. Sim. E a casa acaba ficando em segundo plano. E a casa, quando a gente chega, ela tem que ser um lugar aconchegante, um lugar gostoso, dúvida, que a gente tenha paz. Aí vai pegar alguma coisa na cozinha, cai um pote. Vai procurar uma roupa, não acha roupa. Quer uma roupinha especial para o bebê? Nossa, onde é que tá? A lavanderia cheia de coisas. Sim. Então, é essa magia que tu faz, tim, 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 e fica tudo organizado. Sim, é uma magia mesmo, bem você disse. A gente traz conforto, a gente traz tranquilidade, a gente traz melhoria do seu tempo e qualidade, né, do seu tempo para quando você está na sua casa, você se sentir bem, você se sentir tranquilo, confortável. Quem chegar na sua casa também vai poder saber onde estão as coisas e principalmente facilitar a tua rotina, né, que você vai ter um dia muito mais tranquilo, sabendo como que você vai lidar com o seu dia a dia ali na sua casa, com a nova personalização ali da organização. Eu aposto que você deve ouvir muito, nossa, eu não via essa blusa há tanto tempo, Sim. Essa louça estava aqui escondida, e deve ser bem gostoso esses feedbacks, saber que as pessoas estão conseguindo achar, se encontrar e curtir a casa. Sim. E quando a gente pensa na outra função, Baby Organizer, daí como que funciona? O Baby Organizer, na verdade, ele vai trazer essa organização na espera do bebê. Então, ele vai te ajudar tanto do início ali, né, do enxoval, do todo o planejamento do enxoval, até a chegada do bebê. A malinha de maternidade, a organização do quartinho. Então, toda essa dinâmica para a espera do bebê, aquela família que está esperando o bebê chegar, é o que eu vou fazer ali para trazer esse conforto e essa alegria. Que delícia. E me fala um pouquinho, então, sobre o enxoval do bebê. O que nós precisamos saber? O que as gestantes que estamos acompanhando precisam entender sobre o enxoval do bebezinho? O enxoval do bebê, né, e como eu mencionei, é um momento muito especial, a chegada do bebê na família. E aí, todo aquele preparo, toda aquela ansiedade, e a gente tem que curtir ao melhor momento e curtir da melhor forma. O preparo do enxoval, o principal dele é justamente um bom planejamento, né? Eu acredito ser a chave de um bom enxoval de bebê. Então, você se planejar, fazer tudo com tempo, o que você vai receber com isso? Você vai receber
tranquilidade para você não fazer nada corrido, né? Curtir aquele momento, porque é um momento de curtir, de aproveitar. Você vai economizar tempo, porque você vai ter todo o planejamento e você vai conseguir fazer as pesquisas com tranquilidade de preços, você vai economizar dinheiro, porque você vai pesquisar preços tanto em lojas físicas quanto em lojas online. Então você vai ter esse tempo para você se organizar, você vai curtir com muito mais tranquilidade e você vai estar mais disposto ali para poder ver o que você realmente está precisando. O momento que eu acho muito importante do enxoval é você saber a data prevista do parto, porque ali você vai ter uma média de clima, então você vai estar no período mais quente, período mais frio. A dinâmica também de secagem de roupa na sua casa, se você tem uma secagem com mais facilidade, se você, a sua roupa não seca com tanta facilidade na sua casa. Isso tudo vai impactar para você também fazer um bom enxoval, para que você não compre peças em excesso e também não compre peças a menos, porque peças em excesso também, lá na frente, vai atrapalhar a sua rotina no seu dia a dia, na hora de colocar na cômoda do guarda-roupa. Então, e a peça a menos, ela também vai ser ruim, porque você vai precisar da peça e às vezes você não vai ter ela ali na hora. Então, você ter uma média, você fazer isso com toda tranquilidade, fazer um planejamento do enxoval, com a data prevista do parto ali no clima e pensando nessa questão também de secagem de roupa, questão de toda essa logística, para que você não se empolgue demais, né? E acabe comprando também coisas que você não vai precisar, né? E coisas aquém também. Você tem coisas que você precisa e é bom planejar por isso, que nada vai ser esquecido. Nossa, amei as dicas, amei. Parabéns por esse trabalho incrível, por ajudar tantas famílias. Eu espero que você também tenha gostado. E se você quer conhecer um pouco mais do trabalho da nossa maravilhosa Flávia, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê e digita Flávia, que lá você vai encontrar a nossa personal organizer. Até a próxima! Obrigada! Agora nós vamos conversar com a Lise da Life Neurodesenvolvimento sobre um super congresso que eu quero que você conte tudo para nós. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Muito obrigada, Mari. Um prazer estar aqui, ainda mais com essa novidade, gente. Conta para nós essa novidade. Ai, muito feliz. Então, a ideia foi congregar grandes nomes da neurociência e do neurodesenvolvimento para que a gente pudesse trocar ideias e conhecimentos, né, e experiências. E começou de uma forma muito singela, fazendo contato com as pessoas assim do meu convívio, que eu conheço mais ao longo da jornada profissional, e foi tomando uma forma, um corpo. Hoje nós temos mais de 30 palestrantes confirmados, as maiores autoridades em diversas áreas da neurociência e do neurodesenvolvimento. Eu quero ir, eu tenho que ir, eu tenho que fazer parte, eu quero estar presente. Então se chama Neuronews, né, que são as novidades do mundo da neurologia. E é um congresso multidisciplinar, aberto ao público, aberto às famílias, porque a gente quer compartilhar mesmo conhecimento. Então vai acontecer ali no Majestic Palace, nos dias 14 e 15 de outubro. Nós pretendemos ter de 8 a 9 horas de palestras por dia em 4 salas. Então nós vamos envolver todas as áreas, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, terapia ocupacional, enfim, tudo que tem de mais moderno realmente na neurociência. Até o tema espiritualidade e neurociência nós temos com um médico, um grande nome, Dr. Valmor também, que tem essa experiência para compartilhar com a gente, porque não é apenas aquilo que a gente pode ver, mas a gente também sente, e esses conhecimentos todos são bem-vindos. Verdade. E que sensacional, Lise, quantas profissionais juntas, reunidas para dividir conhecimento, e eu achei o máximo essa parte de ter essa abertura para as famílias, porque claro que os profissionais precisam se atualizar, precisam fazer cursos, mas as famílias também precisam ter acesso a esse conteúdo. E esse é um diferencial, eu achei maravilhoso, porque muitas mães que querem buscar informação, onde, como?
Então, ter um congresso onde tem nomes incríveis e os pais podem estar juntos também, achei sensacional. Isso, a ideia é justamente essa, né? Que a gente possa trazer essas famílias para dar um alento, uma orientação, porque o que a gente percebe quando a família recebe um diagnóstico, qualquer que seja, em relação ao seu filho, que elas se sentem perdidas e não sabem onde buscar ajuda e não conseguem compreender os processos. Então nós teremos de tudo, desde a orientação sobre processos judiciais até o que tem de moderno para o tratamento, por exemplo, do T21, que é a síndrome de Down, do autismo, da paralisia cerebral. Nós vamos ter relatos de profissionais que têm trabalhado com sequelas da vacina de Covid. Então, é um leque imenso. Nós vamos falar sobre metodologia ABA. Vai ser maravilhoso. Repleto de conteúdo de qualidade. Isso. Lizzy, me conta uma coisa. Quem quer participar, tanto profissional quanto famílias, como que funciona? Nós, por enquanto, temos um Instagram, que é o @neu.ronews, então Neuronews, e nós vamos abrir as inscrições no máximo em 30 dias, provavelmente pela plataforma do Simpla. Então faz a inscrição, pode ser parcelado pela plataforma do Simpla. A gente está organizando os valores, acreditamos que para poder trazer essa gente toda sem tirar lucro em torno de R$500 para o participante. E nós teremos no máximo 500 vagas. E esse valor pode ser parcelado em 10 vezes, R$50 por mês, para receber toda essa informação. É realmente para arcar com as despesas de transporte, alimentação e hospedagem desse pessoal, locação do espaço. A gente quer mesmo congregar, né? Trazer energia do bem para que a gente possa somar forças. Fazer uma troca entre famílias. Isso. Networking. Então, eu acho que vale muito a pena. As pessoas acabam pagando esse valor por shows e camarotes. É verdade. Então, é um valor onde você vai mergulhar num universo cheio e repleto de informação e conteúdo de verdade, com estudos novos, com tudo que há de mais novo e, enfim, acho que vale a pena cada real desse investimento. Ah, com certeza. Até para ter uma orientação, né, para a família ou os profissionais terem um direcionamento. Eu tenho certeza que vai ser fantástico. E como começou muito pequeno, com uma ideia de trazer experiências e informações para os profissionais, e ele se ampliou, a ideia é que ele fosse anual. E eu espero que a gente consiga realmente fazer um summit anual, um encontro anual, sempre ampliando e trocando essas energias maravilhosas que nos impulsionam para uma vida melhor, para um mundo melhor, de mais afeto, de mais amor, de mais inclusão. Eu tenho certeza que será anual, que muitas famílias vão amar, muitos profissionais vão dividir conteúdo, vão dividir conhecimento e que será um sucesso. A gente vai falar muito aqui ainda, vamos mostrar, vamos filmar o evento, divulgar tudo. E vai ser um sucesso, Liz. Parabéns por essa iniciativa, por estar sempre trazendo ideias incríveis. São tantos diplomas e tantos cursos e essa cabeça sempre pensando e trazendo novidade. Olha, parabéns mesmo por tudo que você faz pensando nas famílias. Eu te agradeço, mas eu te dou parabéns para ti, porque a ideia surgiu aqui. Verdade. Foi numa conversa aqui, nós bolamos. E assim, logo, logo a gente vai mostrar tudo aqui para vocês terem noção do que nós estamos bolando e quantas famílias a gente vai transformar, quantos profissionais vão se conhecer e tudo sempre pensando em quem vocês que estão nos acompanhando e que merecem o melhor. Melhor como uma jornalista quer levar de informação, como uma profissional levar de informação para os pacientes, né, Lizzy? Isso mesmo, estamos aqui para somar na vida, para transformar o mundo e levar vida à vida das pessoas. Até a próxima, meu amor. Até a próxima, Mari. Obrigada, pessoal. Vamos falar sobre ciclo menstrual e
tirar todas as suas dúvidas com a Dani, a nossa ginecologista. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Dani, conta para nós o que nós precisamos saber sobre ciclo menstrual. Sabemos que muitas mulheres não conhecem o seu ciclo menstrual, então hoje você vai nos ajudar a entender tudo sobre ciclo menstrual. Então, uma coisa é bem básica, tá? Parece absurdo, assim, tá? Mas a grande maioria das mulheres não tem o hábito de anotar quando que menstrua. Então, isso é super comum, né? De 10 mulheres que eu atendo no dia, vamos supor, mais da metade, quando eu pergunto, você sabe quando veio a tua última menstruação? A resposta é não. E tá tudo bem, a gente não precisa saber de cor, né? Eu não sei a minha de cor, eu vou lá olhar na minha anotação. Mas a gente tem que anotar, né? Uma alteração de ciclo menstrual pode dar muitas informações sobre a nossa saúde ou nossa alteração de saúde. Então, é bem básico, né? Quando que a gente anota? Primeiro dia da menstruação, a gente vai lá no aplicativo, no celular, ou no papelzinho, ou no calendário, a gente faz um X, faz um círculo, mas saber quando que veio a nossa menstruação. Então, começar anotando pelo primeiro dia da nossa menstruação. Tem uma outra coisa que a maior parte das mulheres tem muita dúvida também. Acha que a menstruação é irregular, mas por que acha que a menstruação é irregular? Primeiro, porque não tem o hábito de anotar, então ela não se percebe, e segundo, porque muitas de nós recebemos uma informação não muito adequada. Então, a maior parte de nós aprendeu que a gente tem que menstruar uma vez por mês. E isso, na verdade, não é verdade. A gente tem que ter ciclo menstrual de 21 a 35 dias. Como que a gente faz essa conta? Então, a gente conta do primeiro dia de uma menstruação até o primeiro dia da próxima menstruação. Isso tem que dar um ciclo entre 21 a 35 dias. Não 30 dias, como geralmente a gente aprende, e não uma vez por mês. Porque, por exemplo, se eu menstruei no dia 2 de janeiro, eu posso menstruar de novo no dia 23 de janeiro, e isso vai ser um ciclo normal, por exemplo. Então, tem gente que fala assim pra mim, Dani, eu tô menstruando 2 vezes no mês, tem alguma coisa errada comigo? Não necessariamente, tá? E aí chega às vezes no consultório ou me manda informação falando, Dani, minha menstruação tá tudo bagunçada. Geralmente é porque não anota e geralmente é porque não faz essa conta. E outra coisa também que é comum é exatamente isso. Eu posso fazer um ciclo de 22 dias, no outro mês eu posso fazer 25 dias, no outro 30, no outro 28, no outro 27. E isso tá tudo normal, desde que eu esteja dentro desse padrão de 21 a 35 dias. Olha só que interessante, como é importante a gente, às vezes a gente, ela anotou no papelzinho, mas faz toda a diferença, né, Dani? Faz toda a diferença. Porque não tem como a gente lembrar de tudo, que dia foi que eu menstruei, e aí qualquer alteração a gente não tá vendo, porque como a gente sabe que pode ser tanto de 20, 21 dias a 35 dias, tá tudo certo, e às vezes não tá tudo certo. Às vezes tá e a mulher tá achando que não tá, mas às vezes pode acontecer o contrário, de ter alguma coisa errada ali e ela não, mas foi nesses dias, mas na verdade não fez a conta certinho, não sabe se tá tudo certo. Sim, o ciclo menstrual, ele é uma ótima ferramenta pra gente se conhecer, porque qualquer coisa que vai acontecer no mês, o nosso corpo ele vai sinalizar geralmente com a menstruação. Por quê? Porque é o que mais de potencial nós temos no nosso corpo, porque a gente nasceu mulher, então a gente tem que aproveitar disso. Mesmo para as mulheres que usam hormônio, uma pílula anticoncepcional, por exemplo, ela geralmente vai ter um padrão menstrual, então geralmente vai ser na pausa da pílula, tá? Mas isso não é sempre obrigatório. Como ela está usando um hormônio, ela pode ter outras características, ela pode ficar sem menstruar, ela pode antecipar, ela pode atrasar. Isso é comum até que aconteça quando a gente usa algum hormônio. Agora, se ela está muito mudando o padrão, ela tem que ser avaliada. Olha só, e o que mais a gente precisa saber sobre ciclo menstrual? O que mais ele pode dizer sobre nós? Bom, principalmente quando a gente faz ciclos, né? Quando a gente não usa nada de hormônio, cada semana a gente vai se manifestar de uma forma até ter a nossa menstruação. Então é bem importante a gente olhar o nosso humor, a própria secreção, que a gente já falou sobre isso também. Então a gente vai observando e vai vendo esses sinais. Toda vez que a cada mês muda um padrão, muda um sintoma meu, opa, vamos observar, vamos ver o que pode estar acontecendo. Se fala muito de TPM, né? Que é uma
semana antes, geralmente uma semana antes da gente menstruar. Se fala muito de TPM, até esse termo chamado tensão pré-menstrual. Eu não concordo muito com ele, porque traz sempre uma informação de que a mulher fica sempre nervosa e não sei o que antes da menstruação. E não é necessariamente isso, tá? Tem mulheres que ficam mais produtivas nessa fase, tem mulheres que ficam mais introspectivas, então nesse momento elas estão olhando mais para elas, se observando mais. Tem mulheres sim que ficam um pouco mais eufóricas. Então a gente tem que aproveitar dessa ferramenta que a gente tem. E lembrando que a gente passa por processos de amadurecimento da idade, da nossa vida e fases da vida. E isso também influencia para a alteração do nosso ciclo menstrual. Então, se a gente está sempre observando isso tudo, pode ser um monte de observação para a gente ver como é que a gente está. Está tudo bem com a minha saúde? Não está bem com a minha saúde? O que eu ainda posso fazer para melhorar a minha saúde? Então, é legal a gente saber que durante esse mês, cada semana, cada fase vai dizer algo sobre nós. Com certeza. Com certeza. Cada semana eu tenho um pico de um hormônio, que esse hormônio vai ser responsável lá por eu menstruar depois. Então, se eu estou atenta a isso, como que o meu corpo, como que eu me expresso quando tal hormônio está no pico? Então, não necessariamente eu tenho que decorar qual é o hormônio que está no pico, mas eu posso observar e falar, nossa, é verdade. Depois que passa a minha menstruação, eu me sinto assim, eu fico assim. No meu período ovulatório, eu consigo produzir mais ou não, eu não consigo produzir tanto. Como é que eu fico no meu período pré-menstrual? Eu sou uma mulher mais produtiva, tenho dor de cabeça, tenho outro sintoma, e aí a gente consegue atuar em cima disso, inclusive. Montar um cronograma de ação para a nossa vida em cima dos hormônios que estão ali dentro do nosso corpo. Então a gente consegue, não precisa forçar a barra. Nossa, eu estou estressada hoje, mas eu tenho que criar alguma coisa. Então assim, a gente sabe em que semana a gente faz melhor determinada atividade. Exato, e claro, a gente não tem o controle sobre nada nessa vida, né? Agora, se eu sei que eu funciono dessa forma, eu posso tentar administrar a minha vida de acordo com isso e eu vou vendo o que vai sair dali, né? Adorei, Dani. Muito obrigada. Vou colocar em prática, vou começar a me analisar para eu entender quando que eu posso vir gravar, quando que eu tenho que fazer arte, quando que eu tenho que parar. Exatamente. Adorei. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado também. E vamos nos conhecer, vamos analisar, vamos entender um pouco mais do nosso ciclo menstrual. Obrigada e até a próxima. Obrigada a você. Vamos falar agora sobre o uso indiscriminado de hormônios na infância. Assunto muito importante e que a nossa endocrinologista pediátrica vai nos ajudar a entender tudo. Lid, bem-vinda novamente. Tudo bem, Mari? Tudo ótimo. O que precisamos entender sobre os hormônios e quando é um sinal de alerta, assim, opa, tá demais, vai fazer mal e sim, é preciso, conta tudo para nós. Então, né, a endocrinologia pediátrica, a gente trabalha basicamente com hormônios, né? Então, até é um tema, assim, eu falar sobre uso indiscriminado, porque eu trabalho com hormônios o dia inteiro. Você né? indica isso? Eu indico eles o dia inteiro, mas a questão é, a gente tem a indicação correta, né? Então, assim, vamos falar, a gente tem dois tipos de hormônios principais que a gente faz tratamento, que é o hormônio de crescimento, o GH, e os hormônios sexuais, né? Então, vamos falar do GH primeiro, que é o, né, é o boom, assim, da endocrinologia pediátrica. O GH, ele é utilizado para tratamento de baixa estatura, com algumas etiologias definidas. A principal é o quê? Deficiência de hormônio de crescimento. Então, nós temos crianças que são muito pequenas, mas realmente muito pequenas. São crianças que estão bem abaixo dos gráficos de crescimento, né? Estão fora do padrão familiar. E quando a gente avalia, a gente dosa os hormônios, a gente vê que realmente o hormônio de crescimento está baixo, a gente tem um atraso de idade óssea. Isso a gente pode ter outras características até físicas, assim como uma voz mais fininha, uma face mais grácil, mais delicada, um aumentozinho de gordura abdominal. Então, a gente tem uma característica de uma criança com deficiência de hormônio de crescimento. Essa criança, inclusive, ela é beneficiada do tratamento com GH pelo SUS, né? A gente tem protocolos de tratamento pelo SUS. Depois, nós temos algumas síndromes também que vários estudos demonstraram que o uso do GH melhora a estatura nessas síndromes, que são doenças que têm baixa estatura. Então, uma delas é a síndrome de Turner, que ela afeta somente meninas, e essa síndrome está também no protocolo do Sistema Único de Saúde, do SUS. Então, as crianças com essa síndrome também ganham o tratamento com GH.
Depois nós temos outras doenças, outras condições que ela é indicada o uso do hormônio de crescimento, mas a gente não tem indicação pelo Sistema Único de Saúde do Brasil. Então, por exemplo, crianças que nasceram pigs, que nasceram pequenas e que elas não tiveram recuperação do seu crescimento. Então, elas também estão abaixo lá do percentil do último percentil da velocidade de crescimento. Elas têm indicação de tratamento com GH, certo? Mas nem sempre a gente consegue pelo SUS, mas elas têm indicação. Algumas outras síndromes também um pouco mais raras, Silver-Russell, Noonan, Prader-Willi, que são condições mais raras que têm indicação de GH e a gente indica. Às vezes a gente entra com medida judicial para conseguir pelo SUS, mas nem sempre a gente consegue, mas a gente tem indicação. E a gente tem vamos dizer, uma etiologia que é a baixa estatura idiopática. Essa aqui é que vamos dizer, dá o problema, né? Baixa estatura idiopática é quando a criança ela tem uma baixa estatura, mas não tem uma causa definida, né? Muitas vezes pode ser somente de origem familiar. Então, aquela família que é toda pequena e a criança ela é pequena também, então a baixa estatura familiar. Essas famílias procuram a gente, né, para o tratamento da baixa estatura e elas têm indicação de usar hormônio de crescimento, mas não é qualquer baixa estatura. Então, vamos dar um exemplo, né? Uma mulher de 1,58 m, ela não é alta, vamos dizer, ela é um pouco mais baixa, mas ela não tem uma baixa estatura grave, né? Ela não tem 1,50 m, menos de 1,50 m, certo? Mesma coisa, vamos falar de um homem adulto, né? Um homem adulto que tem 1,70 m. Não é um homem alto, mas não tem 1,60 ou menos de 1,60, correto? Então, a real indicação do GH nesses casos de baixa estatura idiopática seriam o quê? Essas crianças que realmente estão abaixo ali do percentil 3 de crescimento, são essas que vão ter uma estatura bem baixa se não forem tratadas. Essas têm indicação de uso de hormônio de crescimento, né? E a gente vai indicar. Mas muitas vezes a gente recebe famílias que têm uma estatura mediana, né? Às vezes, como eu falei, né? Um homem adulto com 1,70, uma mulher um pouquinho menos de 1,60, e os filhos seguem esse padrão e às vezes querem tratar com GH. É impossível? Não é impossível, né? A gente pode fazer, mas tem real indicação? A gente vai submeter a criança a um tratamento, né? Com injeções diárias, né? Geralmente o GH ele é bem seguro, mas a gente pode ter algum efeito colateral também. Durante muitos anos, essa criança vai ser submetida a esse tratamento, vai ter que fazer exames de controle. Então, a gente tem que pesar realmente se a gente tem indicação ou não, certo? Então, às vezes a gente tem um uso exagerado, a gente recebe, às vezes, no consultório, as pessoas, às vezes, com uma perspectiva, né? Com uma expectativa, assim, de, vou usar um hormônio e pronto, vou ficar grande. E assim, não é para todo caso, né? A gente tem que deixar essa indicação realmente para aqueles que vão ter uma resposta maior, que são aqueles que realmente têm uma baixa estatura real, né? E quando a gente pensa naquela criança que tem um diagnóstico de ser muito alta, envolve hormônio também? Então, aí às vezes a gente tem uma questão de uma puberdade muito rápida, né? Isso é um ponto. Se a gente tem uma puberdade precoce ou acelerada, às vezes a gente tem um avanço da velocidade de crescimento, a criança é muito alta, mas a gente costuma avaliar a idade óssea dela também está muito avançada. Então, o endocrinopediatra vai avaliar que aquela altura daquela criança na idade adulta não será tão elevada, né? Então, às vezes a criança chega, nossa, às vezes até chega com você tem 1,90 m, né, uma menina, e a gente vai avaliar a idade óssea, não, ela já está avançada, ela vai ter 1,75 m. Então, a gente não precisa tratar essa criança, né? Então, primeiro avaliar se é uma alta estatura real ou se a sua criança está acelerada, está um pouco avançada, né? Aí, às vezes, a gente vai tratar a puberdade precoce, que pode ser a causa dessa alta estatura da criança. Existem causas mais raras de excesso de hormônio de crescimento, e aí nós temos o gigantismo, né, na criança. É uma condição rara, existe, geralmente causada por um tumor na hipófise, e que a gente vai ter o hormônio de crescimento em doses, né, elevadíssimas, e são aquelas crianças que vão ser muito altas, mas elas têm um tumor, elas vão ser tratadas para aquela doença, né, específica, e a gente tem o tratamento específico, mas isso é uma condição mais rara, tá? Obesidade também, a obesidade exógena, né, decorrente do excesso de alimentos, a falta de atividade física, normalmente a criança também tem uma alta estatura, mas normalmente ela é às custas de um avanço da sua idade óssea, então uma maturação mais precoce, e essa criança normalmente ela para de crescer um pouquinho mais cedo, e a sua estatura real na idade adulta vai ser normal, não vai ser tão alta, né? Tá? Entendi. Lid, muito obrigada por dividir essas informações conosco, compartilhar conhecimento. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, você já sabe o caminho. Manda mensagem para o Minuto Mamãe Bebê, que eu te encaminho para a nossa endocrinologista e você tira todas as suas dúvidas com ela. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente.